Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do podcast Essa Barra Quer Gostar de SG. Estamos chegando aqui no quinto episódio da temporada, que vai ser nossa terceira entrevista. E a Laura vai contar para vocês quem vai conversar com a gente. Antes disso, eu só vou te falar alguns avisos rapidinhos. Se você for uma empresa, uma pessoa jurídica que queira patrocinar um episódio ou a temporada toda, entre em contato comigo ou com a Laura pelo LinkedIn e a gente troca uma ideia por lá. E você que está ouvindo a gente, fique até o final, dê 5 estrelas. Se quiser, faça seu comentário e principalmente pega o linkzinho, sabe o linkzinho do episódio que você tem aí, facinho? Manda no teu grupo, manda para outras pessoas, manda para os contatos no LinkedIn, no WhatsApp, seja onde for, que para a gente isso é muito importante para as pessoas ouvirem a gente e a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Já estamos com quase 1.000 seguidores e seguidoras no podcast e o seu apoio foi muito importante e seguirá sendo muito importante para a gente crescer e aumentar. Beleza? E hoje a gente vai conversar com um convidado que a Laura vai apresentar, porque a gente falou uma frase, né, Laura, no último episódio sobre o ODS, que foi: será que o SG nas empresas ele é só mais um PowerPoint? É uma coisa para o mundo real? Como é que é essa história da consultoria, da entrega, de colocar isso nas empresas? A gente vai falar sobre isso de forma muito real e verdadeira e genuína hoje. E a Laura vai explicar para vocês por quê, porque a Laura vai apresentar nosso convidado. Fala aí, Laura. Bora. Gente, vamos lá. Todos os nossos episódios são especiais e a gente sempre está trazendo aqui para vocês convidados incríveis, maravilhosos, pessoas que são referência, que estão mudando a forma como a SG, como a sustentabilidade funciona no mundo, né? Esse convidado é outro maravilhoso e a gente está muito feliz que ele aceitou o convite de vir aqui conversar com a gente. E assim, já até peço licença que essa introdução vai ser um pouquinho longa, porque não dá para resumir muito. Ele não. Que a gente for estudar aqui, meu Deus, tem muita coisa para contar. E eu acho assim que vale a pena a gente falar sobre ele, né? Um pouquinho mais, né, extenso do que normalmente. Mas vocês sabem que as minhas introduções são sempre assim mais dinâmicas, né? Mas vamos lá. Ele é um dos empreendedores e inovadores mais reconhecidos do Brasil, daqueles que mistura assim, estratégia com filosofia, negócios com poesia, inovação com consciência. Parece meio estranho, mas é real e é incrível, é incrível. E assim, as credenciais dele é tipo um pergaminho, assim. Eu fui olhar no LinkedIn, no Google, e assim, não acaba de coisa que esse homem já fez, assim. Daquele você vai desenrolando que tem de tudo, e tem de tudo, é muito engraçado. Bom, para Sim. começar, vamos começar pelo básico. Ele é cofundador da Mandala, uma consultoria de inovação consciente que hoje atua em vários países e ajudou a colocar o propósito no centro da estratégia de negócio. Antes disso virar hype em evento de SG, e eu sou testemunha, porque eu conheço ele de muitos anos e ele já falava disso antes das pessoas sequer começarem a falar disso. E ele já passou por Conselho de Deus e o Mundo, já foi até conselheiro da Presidência da República, do Sistema B, atuou com investimento em saúde, inovação, clima, se meteu com saúde mental, psicodélicos, campanhas presidenciais, startup de clima, health tech, tem até um smoothie vegano aí no meio dessa história toda. Ou seja, ele é o Ronaldinho Gaúcho dos rolês aleatórios da sustentabilidade, né? Porque cada hora tá fazendo uma coisa e você não sabe aonde ele vai estar, mas ele está em algum lugar transformando, fazendo a diferença. Ah, e além disso, ele tem aquela lista assim no LinkedIn que é para fazer inveja em qualquer um, né? Qualquer um, qualquer perfil de LinkedIn. Então, assim, eu vou só dar um resumo porque tem muita coisa. Mas primeiro, a Mandala, que é a empresa dele, ela foi considerada pela Fast Company uma das empresas mais inovadoras do mundo. Do mundo. Ele já apareceu entre as 100 pessoas mais criativas dos negócios, foi listado pela época como um dos brasileiros mais influentes, pela GQ como um dos CEOs mais inspiradores, pela Trip, pela Próxima. Ou seja, se tem uma lista sobre gente que está mexendo no jeito como o mundo funciona, ele está nessa lista. E o mais importante de tudo isso é que ele é pai e ele é um dos líderes da COPAI, que é uma coalizão pela licença paternidade. E é muito especial a gente estar falando com ele hoje, porque a gente acabou de ter uma conquista muito expressiva semana passada, né, do aumento gradual aí da licença paternidade no Brasil. E ele foi uma das pessoas que ativamente
fez essa transformação acontecer, né? Ou seja, ele não só fala de futuro, ele é uma pessoa que ajuda a construir o futuro. Então, Lourenço, bem-vindo a essa barra que é gostar de SG. Obrigado, Laura. Obrigado, Marcos. Ronaldinho Gaúcho é a primeira vez, viu? Vou lembrar disso. Desculpa a brincadeira, viu? A gente é Imagina, meio brincalhão mesmo aqui. imagina. Ô, Lourenço, essa aí a gente se perguntou se a gente deixava no roteiro ou não. A gente colocou, acho que a Laura conseguiu resumir. A Laura que fez essa parte do roteiro, acho que ela conseguiu resumir bem, trazer bem aqui. Lourenço, então, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, que a Laura falou sobre uma conquista que acabou de ter, a gente está gravando no dia 6/4, tá? Você certamente está ouvindo isso depois, porque a gente está veiculando depois, mas está no dia 6/4, comecinho de abril. Lourenço, conta pra gente, para começar daquela forma bem clássica que a gente gosta de começar o podcast. É uma barra gostar de SG? Eu acho que depende da sua tolerância para dor e sofrimento. Eu digo isso tanto do ponto de vista do sofrimento pessoal, porque quem trabalha com SG lida com a desesperança de, às vezes, perceber que a gente está enxugando gelo, mas também o sofrimento alheio, né? Porque essas pautas revelam um grau de injustiça, ganância, ignorância, negacionismo, violência, que tem que ter estômago para encarar essas realidades. Então, eu acho que é barra sim, mas é uma barra que a gente não tem escolha, temos que enfrentar, é a realidade que está posta. Boa. Sabe, Lourenço, eu tenho uma história, né, que eu queria até contar aqui, eu botei com você, de muitos anos atrás, assim, com certeza mais de 10 anos, eu fui num evento, e é um evento super corporativo, com as pessoas, né, as empresas fazendo ali aquele show-off básico, e você fez a fala de encerramento. Não lembro se foi a primeira vez que eu te ouvi falar, talvez não, mas foi uma fala que me marcou muito. E isso, assim, tem mais de 10 anos, com certeza, assim. E eu lembro que foi uma coisa que todo mundo que estava lá marcou, porque tava aquelas falas bem, né, normais, corporativas, e você falou uma coisa que naquela época para mim me tocou muito, assim, que você falou, é, nós estamos vivendo uma época onde nós estamos desconectados da natureza, desconectados um dos outros e desconectados de nós mesmos. E aquilo, assim, reverberou muito naquele espaço que a gente estava. E foi muito à frente do seu tempo, eu acho, sabe? Você trazer isso somente no espaço corporativo. E eu sei que a Mandala, né, ela tem muito essa função de trazer essa inovação consciente, né, de trazer a consciência para dentro das empresas. Como é que você acha, assim, que a gente já chegou num lugar onde a consciência virou estratégia? Quando você olha para o mercado hoje, você sente que essa ideia, assim, foi absorvida pelo mercado ou ainda está meio distorcida? Bom, primeiramente, vamos dar os devidos créditos, né? Essa fala é inspirada num trabalho realizado pelo Otto Scharmer, que são as três quebras, né? E a tese que ele propõe é que, em função da gente ter rompido, né, com a natureza, com os outros e com nós mesmos, a gente cria um resultado que é ruim para todo mundo, né? Um resultado coletivo que é ruim para todo mundo. Então, se 10 anos atrás a gente estava alertando para esse desfecho, hoje a gente está vivendo a consequência dessas quebras, né? Então, a gente vive um sistema que está metastásico, assim, já morreu e a gente segue querendo fazer boca a boca em defunto, né? Que é um pouco de... Essa frase também é do Reinaldo Pamponetti. Então, a gente está pegado a um sistema que já se mostrou falido, mas a inércia é tão grande que a gente é incapaz de reinventar o sistema de dentro para fora. Então, a gente precisa, pela dor, né, abrir umas frestas para a gente conseguir introduzir o que seria o embrião de um novo jeito de viver. Então, não, eu não acredito que a consciência esteja pautando a estratégia, mas eu acho que é inevitável que, por uma questão de sobrevivência, essa consciência em relação o quão inadequado é o sistema que sustenta o nosso modo de viver, que a gente passe a olhar para alternativas, né?
E, Lourenço, você trouxe aqui uma palavra importante na tua primeira resposta, que é sofrimento de quem trabalha com essa agenda, de conseguir colocar isso nas empresas, né? Porque você já trabalhou aí com inúmeras empresas e muito correntemente é uma equipe de sustentabilidade pequena que tem que tentar colocar isso na cultura ou tentar levar isso para as lideranças e sofre por não conseguir fazer ou não conseguir fazer da forma que gostaria. Você até fez um post, se eu não me engano, foi que você fez dia 6 do 4, 5 do 4, algo assim, sobre as estruturas de poder. É um post mais macro, mas, enfim, acho que a gente também fala de estruturas de poder aqui. O que que você, qual foi tua vivência tentando é, é, por dentro ali colocar isso na cultura das empresas e com esse sofrimento? E o que que você poderia falar para os executivos e executivas de sustentabilidade que estão nos ouvindo agora, ou mesmo consultores e consultoras, e vivendo essa dor, querendo colocar, mas não conseguindo acessar tomador ou tomadora de decisão, não conseguindo fazer a coisa acontecer, e estão com uma certa dose de frustração? O que que você pode falar baseado na tua experiência aí, cara? É, bom, deixa eu convidá-los a voltarem um pouco no tempo, né? A Mandala nasce em 2006, há 20 anos atrás. Está num contexto de mundo muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Em que os modelos de negócio das grandes empresas não estavam em xeque. Nossa consciência em relação à saúde do planeta era muito aquém, era um fragmento do que a gente sabe hoje, né? E havia um pensamento quase que hegemônico no mercado de que tudo bem agir no curto prazo, de forma predatória, de forma gananciosa, porque o importante mesmo era gerar valor para o acionista, né, a qualquer custo. Em 2008, 2009, a gente vive uma crise econômica de escala global, também não deixa de ter sido uma crise existencial, porque é um primeiro momento que as empresas começam a questionar a forma como elas geram valor. Então, esses passivos sociais e ambientais começam a se revelar e a conta para de fechar, né? Então, e aí, coincidentemente, é o momento, ou coincidentemente não, é justamente nesse momento que a proposta de valor da Mandala, que é de que existe uma simbiose entre o universo do lucro e o universo do propósito, começa a ganhar uma atração muito grande nas salas de conselho. E a gente inicia a nossa jornada de expansão internacional justamente nesse momento. Então, o que era uma tese de contingência virou uma tese meio que primária de como é que uma empresa gera valor. Ela gera valor a partir de um propósito que garante que esse valor não vem em detrimento, né, dos interesses de alguns ou de algumas coisas, né, pessoas e planeta. Então a gente sempre trouxe essa ideia de que existe uma inovação que é consciente, que é aquela que necessariamente melhora a vida das pessoas e ajuda a regenerar o planeta. E na medida que você consegue inovar a partir desse lugar de propósito, você está criando um ciclo vitalício de valor em que todos estão ganhando. Então você não tem que mais compensar ações que são destrutivas com a partir das atividades da sua área de responsabilidade social corporativa, né? Inclusive, a gente nunca atuou diretamente com essas áreas. A gente sempre fez questão, isso foi talvez uma intuição nossa muito acertada na época, porque a gente era jovem também, a gente não, era tudo na intuição naquela época, de entender que o nosso trabalho intervia nas atividades comerciais da empresa, né? Então, o que a empresa de fato está vendendo e não as ações que ela está oferecendo para o mundo para compensar pelo estrago oriundo das suas atividades comerciais. A gente nunca quis sustentar essa dicotomia. A gente sempre falava naquela época, imagina uma empresa que tem um departamento de honestidade, em que todas as ações honestas são concentradas. A área de sustentabilidade é a mesma coisa, né? Tudo que a empresa precisa fazer tem que visar a sustentabilidade. E aí eu abro um parênteses para trazer talvez o grande elefante na sala, de que nenhuma empresa é sustentável. O máximo que uma empresa grande pode fazer é ambicionar ser menos insustentável, mas isso não a torna sustentável. Então tem uma questão de linguagem que, na sua essência, já contém um grande equívoco, que é não entender o que significa sustentabilidade, do ponto de vista técnico mesmo, né? Isso cria uma percepção ilusória de progresso, de avanço, de desenvolvimento, ocultando todo o estrago, né, que se sustenta e que se exacerba nos modelos que estão postos hoje.
Lourenço, falando ainda desse lugar de espaços de poder, né? Você é muito próximo, né? Eu circulo ali muito dentro de governo, né? Conselhos de administração de empresa, com líderes, né? De empresa. O que mais te incomoda, né? Hoje desse lugar, né? Você falou uma coisa agora gigante, né? Que talvez seja o mais, que ninguém usa a sustentabilidade da maneira correta, as pessoas não entendem. Mas assim, o que mais você entende que está quebrado, né, dentro desses lugares, desses espaços de tomadores de decisão, e como que a gente pode fazer essa transformação, assim, tipo, jogando o jogo, que eu sinto que é isso, né? Uhum. Você tem que jogar o jogo para fazer a transformação de dentro. Como é que você entende isso? Eu acho que a minha maior fonte de frustração tá nessa ilusão da separação que rege a forma como a sociedade moderna opera, né? Que faz com que as pessoas não tenham uma apreciação pelas leis básicas da causa e consequência, né? Falta um letramento sistêmico em todos os lugares de liderança do mundo, político, empresarial, social, e aí que está o problema, porque a gente não vive a partir da máxima de que o bem-estar de um depende do bem-estar do outro, né? Essa ideia de que a sociedade é uma teia com elos que são interdependentes e interligados, né? Essa não é a premissa por trás dos modelos que regem a sociedade de hoje. Então, naturalmente, a gente tem poucas pessoas com muito poder se beneficiando em detrimento de muita gente com pouco poder, né? E todo o sistema econômico capitalista é um reflexo disso, né? Então, a minha maior fonte de frustração é as pessoas não perceberem como é que o mundo gira, como é que as coisas acontecem, né? Como é que é a nossa condição existencial mais básica. Porque se a gente tivesse esse letramento sistêmico, a gente ia entender que na hora que a gente decide isso, uma série de efeitos de cascata se dão que, se for ruim para muita gente, isso acaba reverberando para a gente também, né? Para quem está tomando essas decisões. Então, falta um pouco desse bom senso, né? É uma ignorância intelectual, na verdade, né? Filosófica, ética, ontológica, seja lá o que for, né? Mas a gente não entendeu, e o colapso ecológico está aí, né? Para deixar muito claro, a gente não entendeu como é que a vida se sustenta no planeta, como é que a vida prolifera no planeta, como é que a vida floresce no planeta. Em função disso, a gente está se levando ao nosso próprio abismo. Obrigado, Lourenço. Tenho algumas perguntas para fazer aqui, mas se der tempo no roteiro aí eu faço. Laura, qual que é o nome do nosso quadro agora? Tetra ou treta? É Viu? isso aí, Acertei, acertou de consegui. Tô primeira. treinando. Aí. Agora o nosso quadro é Tetra ou é Treta. A gente vai sortear aqui. E se aparecer que é Tetra, a gente vai fazer uma pergunta para o nosso convidado de um caso que deu certo, de um projeto que deu certo. Se for Treta, vai ser um projeto que não deu tão certo. E vamos ver o que ele conta aqui pra gente. E saiu. O que você quer hoje, Laura? Qual que é o seu? Deixa eu ver se. Ah, eu gosto de treta, gente, porque eu acho que a gente passa tanta treta trabalhando com SG e é tão bom quando a gente vê alguém que fala, nossa, aconteceu comigo também, mas deu tudo certo, eu cheguei lá, sabe? Então eu sempre gosto, mas é isso, né? É o que for. Pela lisura do processo, deu tetra. Então, Lourenço, por favor, um caso, um projeto, um ciclo teu que você deu certo ali, o que você queria rolou, aconteceu, foi legal. Ah, eu acho que assim, o primeiro caso foi um dos mais emblemáticos da história da Mandala. A gente era uma empresa jovem ainda, a gente tinha 6 anos, então foi 2012, se eu não me engano, 2011, 2012. E a gente foi contratado pela Nike para desenvolver sua estratégia para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, que veio logo depois, né? Tendo o Rio de Janeiro como grande pano de fundo desses dois grandes eventos. E eu lembro que naquela época a marca Nike não tinha uma penetração muito grande no Rio de Janeiro. Ela não tinha um engajamento com a cidade, com seus moradores. E
quando a gente fez esse estudo, a gente percebeu que a sua forma de entrar em novos mercados fora do Brasil era muito daquele jeito top-down, né? Saturando a cidade com outdoors e fazendo patrocínio de grandes atletas, de celebridades e tal. Uma coisa muito impositiva, né? Que eles mesmos, na época, chamavam de brand attack, né? Uma coisa bem, bem agressiva. E o Rio de Janeiro tem suas idiosincrasias e que a gente sabia que precisariam ser respeitadas, né? E a gente estava vivendo um momento no Rio de Janeiro, embora passageiro, de pacificação dos morros com as UPPs que estavam, naquele momento, dando um pouco certo, né? Então a gente estava vendo o começo de uma integração urbana entre bairros que a gente não tinha visto, né? E a gente entendeu que o esporte poderia ser um acelerador desse processo. Então a gente propôs, após uma escuta, né, profunda na cidade, com todos os seus representantes e poder público também, a gente propôs uma visão que a gente chamou de brand infusion, né, infusão de marca, de você realmente criar espaços em cada um desses bairros para promover a integração entre pessoas de diferentes bairros por meio do esporte, mas em nome de algo muito maior, que é pacificar e integrar a cidade, né? E eles compraram essa ideia, então a estratégia contou com reforma de rampas de skate num bairro, campeonato de futebol entre as favelas em outro, escola de surf, abertura de uma loja aqui, várias iniciativas diferentes. E aí eu acho que foi em um ano eles se tornaram a marca mais querida de materiais esportivos, né, vestuário esportivo do Rio de Janeiro. E qual que era assim, a grande sacada, vamos dizer assim, dessa estratégia? É que em vez de visar o lucro como um primeiro objetivo, entender que o lucro virá a partir do momento que você consiga criar esse vínculo com os moradores da cidade, que quando eles decidissem comprar uma chuteira, um short, uma camiseta, lembrariam desse legado que a marca deixou na vida deles. E isso geraria preferência de marca. E como o produto geralmente é bom, geraria lealdade de marca, que no tempo se traduz em lucro, né? Mas a gente sempre tentou, desde aquela época, explicar o que significa você começar com propósito, né? E a gente já sempre achou que as empresas que começam com propósito são aquelas que vão perdurar no tempo. Maravilhoso. Eu não sei se você conhece a fundo o projeto coletivo Coca-Cola. Acho que já, não sei se. Conheço porque eu já fui do conselho do Instituto. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu participei do começo, da idealização, né? William. Muitos anos atrás. E tinha essa lógica também, né? Que o Rio, ele tem umas particularidades, umas peculiaridades de que uma marca como a Coca-Cola, que era mais cara, ela não entra na favela, ela não é vendida se ela não cria uma relação emocional com o morador. E aí o coletivo, né? Ele vem nesse lugar de desenvolver e dar oportunidade para os jovens que estão ali. E aí, né, as pessoas falavam, não, a Coca-Cola está ajudando o meu sobrinho, está ajudando a filha da minha vizinha, então eu vou gastar um pouquinho a mais para comprar, né? E é um projeto que até hoje tá, né, é um case no mundo. Eu vi o Kramer, esqueci o nome dele, que era o lá do Valor Compartilhado com o Michael Porter, apresentando esse projeto no evento, né? Então, acho que as marcas, quando elas começarem a entender mais isso, elas conseguem ver esse valor dessas duas maneiras, né? A pergunta que eu tinha agora é falar um pouco sobre a Copai, né? Eu acho que é uma vitória recente, né, sua. Bom, acho que você deve estar trabalhando isso há muitos anos, né? Mas acho que teve aí, culminou numa conquista legal. É uma pauta que muito me afeta também, assim. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, né? A minha filha, ela nasceu na República Dominicana, também tenho rolês aleatórios na minha vida. E a licença paternidade do meu marido foi 2 dias, assim, 2 dias. E eu sei o que que eu sofri também como mãe, ali com uma recém-nascida, e meu marido 2 dias em casa e depois trabalhando normal, né? Então, eu queria que você contasse um pouco. É claro que isso é uma agenda que as pessoas não veem como SG, né? Não veem como sustentabilidade, assim, não tá dentro da caixinha, mas né? E o que que isso ensina pra gente também sobre esse impacto real, né, que a gente pode causar no mundo e na vida das pessoas, sabe? Legal.
Obrigado pela pergunta. Eu me juntei a essa pauta em janeiro desse ano, há 3 meses atrás, a convite da Carolina Burli e Camila Bruzzi, que lideram essa coalizão. É uma coalizão que vem trabalhando há 3 anos, tem 10 cofundadores, 114 instituições signatárias, 44 embaixadores, 143 voluntários, 605 signatários da carta que pleiteou a sanção presidencial. Então, é muita gente que vem se dedicando. Eu cheguei agorinha só para ajudar a dar o chute para o gol aí na reta final, com a sanção presidencial que ocorreu na semana passada, né? Qual que é a importância da gente compartilhar o cuidado, né, nas famílias brasileiras? A ciência já mostra que, em primeiro lugar, fortalece a amamentação, previne a depressão pós-parto, fortalece os laços afetivos do pai com o bebê e do pai com a mãe, reduz a sobrecarga materna, reduz a mortalidade infantil, reduz a criminalidade juvenil, contribui para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança, melhora o rendimento escolar, diminui problemas de comportamento, melhora os índices de reinserção das mulheres no mercado de trabalho após a maternidade e reduz o turnover dos profissionais nas empresas. Então, é daquelas coisas que é meio que, assim, bala de prata mesmo, sabe? Beneficia a todos. E a gente está tirando um atraso, na verdade, né? Porque 20 dias, 5 era, assim, lamentável. 20 ainda muito longe do ideal. Mas é um começo e realmente, assim, no contexto, eu estou morando no Brasil há 22 anos, né? E eu aprendi que qualquer pequeno avanço no contexto desse país é uma realização gigantesca. E, apesar dos pesares, eu fui testemunha agora de uma mobilização da sociedade civil que criou uma lei que vai beneficiar todos os futuros pais, futuras mães, futuras famílias do Brasil, né? Então, isso, de certa forma, reanimou a minha esperança de que coisas boas podem acontecer, né? Às vezes a gente se sente um pouco impotente, paralisado num país que vive entre esse passado que não se encerra, esse futuro que nunca chega, mas algum fragmento de um futuro chegou na terça passada no Palácio do Planalto, sabe? Isso traz uma motivação para a gente também mirar outras coisas e manter a nossa fé em dia. Muito legal, Lourenço, muito legal mesmo. Eu confesso que eu não conhecia. Eu fui saber estudando o roteiro para estar aqui com você. Achei muito, muito legal. Laura, preciso dizer que eu fiquei chocadíssimo lendo o roteiro também. 2 dias, cara. Qual que é o nome do seu marido, Laura, pra gente fazer? Renato, Então, coitado, Renato, Renato, coitado, 2 dias, sofreu. coitado de você, coitado da sua filha, cara, pô, coitado de todo mundo. Enfim. Lourenço, então seguindo aqui na trajetória de coisas absurdas que a gente quer mudar, a gente tem um quadro, que é o quadro final agora, estamos chegando no finalzinho, chamado Letícia na Lata, que é um quadro que a gente pega uma pergunta anônima, de uma pessoa anônima que ela faz, e traz para você responder para a gente. E essa pergunta foi a seguinte: o que você acha que daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar, caramba, em 2026 as empresas faziam isso? Tipo, a gente olha hoje para trás o pessoal fumando cigarro na década de 90, escritório, a gente acha uma loucura. O que vai ser o isso de daqui a 20 anos? O que você acha? Cara, essa pergunta é boa e ela gera um certo desafio cognitivo, porque pressupõe-se, na forma que você formulou a pergunta, que daqui a 20 anos o cenário vai ser muito diferente de 2026, a ponto a gente olhar para trás e falar assim, nossa, quanta coisa mudou. Mas se a gente olhar para o caminho que a gente está trilhando, eu não estou vendo direcionalmente a gente dando muitas, assim, as pivotadas importantes, né, que a gente precisa dar. Eu estou vendo muito mais do mesmo e dobrando as apostas num modelo que já se mostrou falido. Então, isso assim não é uma. Tem um pouquinho de subjetividade, claro, sempre tem, mas eu passo o dia olhando para dados também. Dados de ciência planetária, dados empresariais, os diferentes indicadores a respeito de questões sociais e ambientais. Então, eu vejo se a gente está numa tendência, né, de reviravolta, ou se a gente está piorando, melhorando, e não tem nada que me leve a entender que a gente está realmente agora num ponto de virada
e que daqui a 20 anos a gente vai ter consolidado um novo jeito de viver, a ponto de olhar para 2026 e falar assim, cara, que coisa mais estranha, nem consigo nem lembrar desse jeito de viver, né? Então, a tendência é a gente olhar para trás e falar assim, cara, como é que a gente não agiu com a profundidade, a velocidade, o senso de urgência, com a consciência e a responsabilidade que a gente precisava quando a gente tinha faca e queijo na mão? Que desperdício de oportunidade, que desserviço aos nossos filhos e aos nossos netos, né? Eu lamento que talvez esse seja o desfecho. Eu torço que não, eu sou um eterno assim, sou pisciano, né? Então eu tenho assim uma carga cavalar de idealismo em tudo que eu faço. Mas eu também aprendi a equilibrar esse idealismo com uma responsabilidade com a realidade que está posta. O que não significa ser apocalíptico, o que não significa ser distópico. Significa ser honesto com a realidade que está posta, com base em dados muito objetivos. Eu acho que para a gente conseguir intervir nesse status quo, a gente tem que partir de um cenário que é real e não desejável, mas real. Aí você pode introduzir toda a ambição que você quiser, todo o sonho que você quiser, mas partir de um baseline que reflete como que as pessoas estão vivendo, a saúde do planeta, a saúde da vida no planeta, né? Então, desculpa responder dessa forma, mas acho que é por aí. Maravilhoso. Não, eu sinto a mesma coisa, assim, às vezes eu tô, sei lá, na mesa, num bar, assim, os amigos, as pessoas falam, nossa, você que entende, né, disso, de mudanças climáticas, e aí, é real? O que que vai acontecer? E eu sempre fico meio, gente, assim, é difícil, assim, né, tipo, quebrar o clima, deixar um climão ali, mas é isso, a gente que trabalha com, lê isso todo dia, vê isso todo dia, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, não dá pra ignorar e não dá para as pessoas também viverem achando que tá tudo bem, né? Então, eu acho que é bem isso, assim. Mas faz muito sentido você ser pisciano. Você falou, eu fiquei, me peguei nisso. Faz muito sentido você ser pisciano, assim, que é total, né? Vai nessa profundidade, mas eu acho que você traz essa profundidade humana, assim, sabe? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de te ver falando, né, ou de estar com você lá em Parintins, né, ou sei lá, na Case, né? Poxa, gente, o Lourenço, ele botou o Guilherme Leal para falar com Gilberto Gil, num evento, uma coisa assim, uma experiência, a gente marca tatua depois, a gente bota a tatuagem aqui, o dia que isso aconteceu, que a gente viveu, assim, foi maravilhoso, mas, assim, eu queria te agradecer, a gente chegou no final do nosso podcast, te agradecer por você estar aqui, por trazer essa profundidade humana tão importante para a gente ter nesse momento. Foi um papo delicioso, um papo muito cabeça, mas muito profundo mesmo, assim, toca a gente, sabe? Espero que toque também nossos ouvintes. Obrigada, Lourenço, pelo seu tempo. De nada, Laura. E só queria terminar com uma reflexãozinha, porque como é que a gente quebra esse climão, né? Falar do estado do planeta dá um certo desânimo, uma certa tristeza, mas É. não é porque o contexto está treta que a gente deveria deixar de fazer tudo que está ao nosso dispor, né, para incidir nessa realidade, ou ao mínimo criar as bases para aquilo que virá depois desse modelo realmente desintegrar, né? Então, não acho que a gente deveria, em momento algum, jogar a toalha, mas entender que o nosso otimismo, nossa fé se renova a partir do momento que a gente acorda de manhã e fala assim, cara, dentro do micromundo em que eu atuo, eu estou fazendo o que eu consigo. Eu estou fazendo o que eu aprendi a fazer, com todas as minhas limitações. Eu estou dando o meu melhor. Isso, de certa forma, traz uma percepção de que está tudo bem, porque que mais que você poderia fazer se não o teu melhor, né? E quando a gente se desapega um pouco com esse desfecho maior, coletivo, generalizado, e a gente foca na jornada que cada um de nós está trilhando, a gente acaba encontrando uma certa paz, uma certa equanimidade, né, em relação a tudo isso que acontece ao nosso redor, e a gente consegue, apesar dos pesares, manter um sorriso no rosto e emanar amor, assim, para todas as nossas relações. Então, só vamos terminar, assim, num tom um pouco mais, num espírito, né, um pouco mais elevado, porque isso também faz parte dessa discussão.
É isso, Lourenço. Você até poupou o meu trabalho, que eu pedi para você dar umas palavras finais, se possível positivas, porque acho que todo mundo que trabalha com essa agenda vive isso que a Laura falou. Você está na mesa, a galera te pergunta, aí você tem que dar informação, mas também você não quer quebrar o clima, então sempre fica essa coisa. Aí você falando, eu lembrei uma frase do Rafael Ávila, meu amigo da Laura, consultor de sustentabilidade, meu parceiro também em vários projetos, que é faça o que você pode com o que você tem, aonde você está, e, meu irmão, e vamos em frente da melhor forma É isso, possível, assim. É o melhor que a é gente isso, faz. é isso. Obrigado, Lourenço, por ter estado aqui com a gente. Obrigado, Obrigado, Laura, gente. pela parceria. Mais um quinto episódio aí da temporada. E obrigado a você que ficou com a gente até aqui. E mais hora, menos hora, a gente volta com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de